Bora, pessoal, continuar aí rumo à aprovação. Então vamos lá, então. Agora é a modalidade leilão. Leilão, olha aqui, ó. Leilão tá bem aqui. Para que serve o leilão? E atenção que aqui teve novidade. Leilão é para quê? Alienação de bens imóveis. Cuidado com isso aqui. Alienação de bens imóveis. Por que isso aqui é uma novidade? Por quê, pessoal? Pelo seguinte fato, só fazendo aqui um paralelo. Deixa eu só ajustar minha caneta. Lá na Lei 8.666, quando ia ter venda de imóveis, via de regra, era modalidade de concorrência. E só em alguns casos especiais que se fazia pela modalidade leilão. Agora mudou. Por quê? Venda de imóveis, tá aqui, ó, faz pela modalidade leilão. Não importa a procedência, vai vender bens imóveis, vende pela modalidade leilão. Guarda isso que é novidade. E tudo que é novidade, o examinador adora, não é? E temos também o leilão para quê? Venda de bens móveis inservíveis ou que foram legalmente apreendidos. Então, bens móveis inservíveis, um órgão foi lá e comprou carros novos, os antigos não vai doar, não vai passar para outro órgão, quer vender, vende mediante a modalidade leilão, certo? Bens móveis em geral. Ou bens que foram legalmente apreendidos. Então, bens apreendidos pela Receita Federal, por exemplo, depois a Receita vende mediante a modalidade leilão. Tem os leilões da Receita Federal, que a gente não tem tanta informação, mas ela faz vários leilões. Você consegue comprar aí produtos bons por um preço mais em conta. Você vai lá, fica no pátio da Receita, os lotes, você vai lá, examina, vê, depois você comparece e dá o lance no leilão. Então, para que serve o leilão? Venda de bens imóveis ou venda de bens móveis inservíveis ou que foram legalmente apreendidos pelo poder público. Show de bola? Critério do leilão. Critério aqui, maior lance quando for modalidade leilão. A comissão, aqui é especial, o procedimento é especial. Por quê? Porque você não vai ter nem fase de habilitação no leilão. Nem fase de habilitação. Tem a fase preparatória ali, um pouco mais simples do que a fase preparatória de uma concorrência. Depois você tem o edital, apresentação de lances, julgamento, recurso e homologação. Não vai ter a fase de habilitação. Tudo bem? Aqui no caso, né, do agente público que vai fazer, é o leiloeiro oficial ou servidor designado. Então, se no órgão tem alguém que tem a habilidade, até um curso de leiloeiro, para ficar ali falando, né, vendendo e tendo aquele jogo de cintura para fazer o leilão, no caso, designa um servidor para aquela função. Ou, se não tiver, contrata um leiloeiro oficial e o leiloeiro é quem vai fazer os leilões, para fazer a venda de imóveis ou fazer venda de bens móveis em serviço que foram apreendidos ou que foram ali detidos pelo órgão, certo? Por exemplo, a Receita Federal, ela tem leiloeiro, leiloeiro que é um servidor designado. Lá tem os servidores que têm essa habilidade e são designados. A Polícia Rodoviária Federal já não tinha. Então, quando a PRF vai fazer venda daqueles carros, né, que é a alienação de aqueles carros apreendidos, né, que ficam ali nos pátios, a gente está viajando e vê os pátios da PRF, tem carro, tem moto, tem bicicleta, tem outras coisas que são apreendidas nas rodovias, até animais que eles fazem apreensões, depois faz a venda mediante a modalidade leilão. E como são muitos produtos apreendidos, então eles fazem contratação de leiloeiros para fazer essas alienações. Tudo bem? Então, isso é a modalidade leilão. Mas tem um pontinho que eu quero acrescentar ainda sobre o leilão, que é o seguinte. Olha, fala o artigo 31, parágrafo 1º.
Se optar pela realização do leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar como critério de julgamento o maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais fixados em lei que regula a profissão de leiloeiro e observados os valores dos bens a serem leiloados. Então é o seguinte, quando vai fazer o leilão, pode ser o quê? Leiloeiro oficial ou servidor designado. Mas se falar, olha, aqui a gente vai contratar leiloeiro. Como é que eu vou contratar? Eu vou ter que ter uma nova contratação para aquilo. É um novo contrato. Eu vou ter um contrato do órgão com o leiloeiro de prestação de serviços. E lembrando que se eu vou fazer, no caso aqui, um contrato, eu tenho que ter antes a licitação, ou pelo menos o credenciamento. Então, se eu tenho que um leilão específico que eu vou fazer, e eu vou escolher um leiloeiro, certo? Eu vou ter limite para escolher só um, eu faço licitação pela modalidade pregão. Licitação para contratação de leiloeiro, exemplo na Receita Federal, para fazer licitação dos objetos tais. E escreve lá. E aí faz como critério para julgar o maior desconto. Existe, na verdade, uma lei que regulamenta a profissão de leiloeiro e que já traz ali as comissões que eles vão ganhar, os percentuais. E aí vai ganhar, sendo modalidade pregão, quando for julgar, o leiloeiro que der o maior desconto sobre os preços que já estão na lei do leiloeiro. Entende? Então, o critério do maior desconto quando faz pela modalidade pregão. Agora, quando é um caso que você não terá que escolher só um ou não vai ter limite, você vai credenciar todo mundo, você vai contratar todo o leiloeiro que aparecer, aí você faz um credenciamento. Porque credenciamento, que é um procedimento auxiliar, é quando você quer contratar todo mundo que aparece. Não tem limite, não é para escolher a proposta, é para contratar todos que aparecem. É o caso da Polícia Rodoviária Federal, que tem vários pátios no Brasil inteiro, onde tem carros, motos, bicicletas, animais, outros bens apreendidos nas rodovias. Como são muitos carros, por exemplo, não contrata um só, contrata todos. Estamos publicando um edital de credenciamento de leiloeiros que querem se credenciar para fazer leilões para a Polícia Rodoviária Federal. Aí faz o credenciamento, todo leiloeiro que preencher as condições vai lá, se credencia e pega lá um lote de produtos para poder fazer as vendas, entende? Então, quando não for servidor designado e for leiloeiro oficial, ou faz credenciamento ou faz modalidade pregão, pelo critério do maior desconto sobre os preços que estão fixados em lei. Show de bola? É isso aí então. Maravilha, maravilha. Modalidade agora, diálogo competitivo. Essa é a nova modalidade. Essa é a sensação do momento. Só que não é uma modalidade que você vai ver todo dia, não. Vai ser raro acontecer. Não é uma modalidade igual concorrência, igual pregão, que você tropeçou na rua, tropeçou na modalidade pregão. Essa aqui, ela é para casos especiais. O que a lei fala no seu conceito? Fala assim, então, no artigo 6º vai dizer, é a modalidade de licitação para contratar obra, serviço e compra. Pode ser uma obra, pode ser um serviço ou pode fazer uma compra, em que a administração realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Certo? Então, é a modalidade, eu vou especificar para vocês aqui, voltando à tabela, que é para contratar obra, serviço ou pode ser compra. Licitante previamente selecionado para desenvolver uma ou mais soluções para atender às necessidades.
Critério, vai ser um critério fixado em edital, a depender do objeto a ser contratado, certo? Procedimento é especial, vamos ver qual que é o procedimento. E aqui nessa modalidade, nós não temos agente de contratação. Temos o quê? Uma comissão de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente, ou seja, que é concursado daquele órgão público daquela entidade, tá bom? Mas essa modalidade aqui às vezes causa uma certa estranheza. Como assim vai a administração fazer diálogo com os licitantes, com os interessados? Vai sentar, vai dialogar? Não tem que haver uma distância da administração com os interessados para evitar até ali um combinado entre eles? Isso foi mais no passado. Hoje a nossa administração tem que se aproximar cada dia mais aí do licitante, para conversar com ele, para pegar solução, para pegar ideia. Essa é a modalidade de diálogo competitivo. Então, quando você tem uma certa demanda que você não sabe como resolver internamente, fala, ó, quer saber? Vamos ouvir a iniciativa privada? Porque nós aqui da administração pública somos limitados. Então, a gente, se for procurar uma solução no mercado, eles vão trazer várias soluções. A gente publica ali um anteprojeto, fala o que a gente pretende resolver, qual que é a nossa demanda, e eles vão trazer alternativas, soluções. A gente escolhe uma, depois vamos verificar quem vai dar a melhor proposta para poder executar. Um caso paralelo. Época da pandemia, 2020, o pessoal do GRAN disse assim, olha, professores, nós não vamos parar, vamos continuar com aula aí para os nossos alunos. Eu falei, não, vamos sim. Na hora, pode botar aqui em casa uma câmera. E aí peguei um quarto lá que tinha o meu filho, eu tenho 4 filhos, aí peguei esse filho e tirei do quarto e botei lá com os outros 2. E aí fiquei com o quarto dele para fazer o estúdio, que eu não tinha estúdio em casa, nem escritório. O escritório era no meu quarto lá, mas o meu quarto era mais complicado, tinha que ter um espaço. Como todo mundo teve que meio que se reinventar em várias situações na pandemia. Inclusive, pandemia para mim foi pauleira, foi aula e trabalho bastante, porque eu trabalho na PGFN com licitações e contratos. Então, o que teve de contrato emergencial, o que teve de alteração de contrato, pedindo revisão de contrato para aumentar preço e tal, foi uma confusão. Então, aquele pessoal que publicava, ai, estou vivendo a pandemia. Nossa, eu falei, que viver pandemia o quê? Para mim, pandemia está sendo mais trabalho, porque eu estou trabalhando pela PGFN, trabalhando muito mais pelo GRAN e estou com a molecada toda em casa. Ainda tinha que arrumar atividade para eles ali. Mas passamos. Só que, voltando à história do quarto, eu estava no quarto, era um quarto que não era estúdio, então eu gravava as aulas e o que acontecia? Ficava um som de eco no quarto. Sabe quando você grava um áudio no banheiro? Tava um som de meu quarto, parecia um banheiro. Aí eu chamei o pessoal lá em casa, especialistas. Falei assim, olha, estou com um problema. Eu quero uma demanda, eu quero que vocês me ajudem a resolver como acabar com esse eco. Veio um e disse, olha, Gustavo, aqui vamos ter que fazer uma obra. Esse quarto é muito grande, vamos fazer aqui uma parede de drywall no meio, diminuir o tamanho do quarto e a gente vai acabar com esse eco. Uma obra. O outro, não. Aqui se você comprar aquelas espumas e tal, botar na parede, comprar tapete, botar no chão, vai acabar com esse eco. O outro, não, Gustavo, aqui não tem que fazer obra, não tem que comprar nada. Adquire um serviço de um software, de um aplicativo, que diminui eco. Inclusive diminui eco e diminui ruído. Eu tinha que diminuir ruído, por quê? Porque o quarto era bem perto da sala, então ficava aquele tumulto, gente passando, mas ó, o eco vai resolver. Então eu tinha várias soluções, certo? Eu tinha a obra, eu tinha a compra, eu tinha o serviço para poder resolver. E aí no final eu escolhi ali o que mais agradou, acabei que eu comprei a questão das espumas, botei na parede, comprei tapete e ainda depois consegui um aplicativo que reduzia eco e deu uma melhorada bem interessante. Então, na administração é semelhante, certo? Então, nessa modalidade aqui, vamos imaginar, trazendo isso agora para a administração, que ela fala assim, olha, eu tenho uma região aqui, certo? Região desenvolvida, cidade aqui, certo? Município. Só que eu tenho lá do outro lado
uma região também. Só que é muito longe, aqui é distância de 8 quilômetros, vamos imaginar. E aqui eu tenho um rio que liga esses dois pontos. Só que para chegar, né, de um ponto para outro, se for de carro, eu tenho que dar uma volta gigantesca. Tem que pegar o carro aqui, tal, dar uma volta, leva dias para chegar até aqui, certo? Lá não sei aonde tem uma ponte. Eu posso fazer uma travessia de uma balsa, só que isso aqui também leva dias para atravessar com essa balsa aqui, que é muito longe. Não é que é muito, assim, 8 quilômetros, às vezes é muito mais. Você pega esses rios aí que tem no país, leva muito tempo para atravessar. E tem que ter uma solução rápida de atravessar, porque é uma região economicamente interessante, que eu tenha algo ligando esses dois pontos aqui, mas que seja uma coisa viável, fácil de transitar. E aí fala, olha, eu tenho isso aqui, eu não sei como que eu vou resolver. Uma ponte normal, eu não consigo fazer. Ó, a gente não tem ideia de fazer ponte, porque como o rio é muito profundo, a ponte não vai sustentar. Isso é uma distância grande, bota aí 8, 10 quilômetros de distância. E o rio é forte, não vai sustentar. Então a gente não sabe. Vamos buscar a ideia junto com os licitantes. Então publica ali uma convocação, diz mais ou menos o que quer e apresenta ali a demanda. Vem alguém e fala assim, olha, administração, a minha ideia aqui, na verdade, sabe o que é? É fazer um túnel lá por baixo da água, é um túnel ligando os dois pontos. Vai atravessar isso aqui em questão de minutos. Fala, ó, bom, uma solução. Só que isso é caro. Aí vem outro, olha, a solução aqui não é esse túnel por baixo da terra. É um túnel que a gente consegue fazer, por exemplo, a 20 metros abaixo do nível da água. É um túnel também, só que não tem que fazer escavar subterrâneo, embaixo da água. Ele é mais barato e funciona, isso já tem em alguns países. Tipo um túnel que é como se fosse um canudo, assim, o carro entra e passa. E do lado tem água passando, certo? O túnel debaixo da terra também já existe. A gente tem vários desses aí no mundo, que coisa de louco, certo? Ligando países. Só que vem outro e fala, não, aqui dá para fazer, sabe o quê? Uma ponte flutuante. Que é uma ponte que ela não tem base fixada lá embaixo e ela fica flutuando na água. Fala, opa, legal isso aí, hein? E aí vai ver o preço, é muito mais em conta. Então ela tem várias soluções e depois vai escolher a que é mais viável. Custo-benefício, tudo que envolve ali uma escolha de um gestor público, certo? Então, é isso que nós temos aqui, a modalidade de diálogo competitivo. Quando não tem uma demanda e vai atrás de alternativas, de soluções para atender, realizando diálogo com os interessados. Tudo bem? E aí a lei depois vai detalhar um pouco mais e fala assim, ó, essa modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração o quê? Aí temos lá, isso aqui é importante para a prova, visa a contratação de objeto que envolva as seguintes condições. Tem que ter inovação tecnológica, impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções que já são disponíveis no mercado, né? Tem que ser uma inovação, né? Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Então a própria administração não consegue definir exatamente as especificações técnicas do que ela está procurando, entende? Então, a lei exige, para a prova de concurso, é importante memorizar isso aqui. E verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos. Escolher a solução mais adequada, os requisitos
técnicos aptos a concretizar a solução já definida, a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Então são condições para você fazer aqui a modalidade diálogo competitivo. E como que é o procedimento, então? Como que é o procedimento? Nós teremos um edital de pré-seleção com as necessidades e exigências, certo? Então tem esse pré-edital que divulga ali o que está precisando, qual que é a demanda que eles têm, com as necessidades e as exigências mínimas para poder o licitante apresentar ali a ideia dele. 25 dias úteis para manifestação de interesse em participar, um prazo maior porque o objeto é complexo. Vai haver uma pré-seleção dos interessados. Então, após feita a fase de pré-seleção, inicia a fase de diálogo e vai dialogando com eles, apresentando a demanda e conversando até ouvir as soluções. Identifica a melhor solução para aquela demanda, aí depois vem um edital iniciando a fase competitiva entre aqueles licitantes que estão participando. E aí vai ter um prazo mínimo de 60 dias úteis para a apresentação de propostas. No mínimo 60 dias, porque é um objeto complexo. Então não tem como você fazer ali uma pesquisa de mercado, de preço, orçamento em uma semana. No mínimo 60 dias úteis para a apresentação de propostas. Depois vem o quê? Julgamento conforme critério do edital e aí escolhe a melhor proposta para aquele futuro contrato. Então é assim que vai desenvolver a modalidade diálogo competitivo. Tudo bem? Então, resumindo, é para aquisição de obra, serviço e compra. A administração procura uma solução, alternativas para executar a demanda dela. Critérios são fixados na fase competitiva e é uma comissão de pelo menos 3 servidores efetivos concursados ou empregados públicos do quadro permanente, ou seja, no caso, empregado concursado, né? Admitida a contratação de profissional para assessoria técnica da comissão, já que o objeto tem uma certa complexidade. Tudo bem? Então, pessoal, essas são as modalidades. Temos quais? Concorrência, concurso, leilão, pregão, diálogo competitivo. Pregão, para que é? Aquisição de bens e serviços comuns. Pode no pregão aquisição de serviço comum de engenharia. Pregão é vedado para quê? Para obra e serviço intelectual. Pregão, vou julgar por qual critério? Qual critério? Menor preço ou maior desconto. E quem faz o pregão é o pregoeiro. Modalidade concorrência é para aquisição de bem e serviço especial. Obras e serviços comuns especiais de engenharia. Vou poder utilizar todos os critérios para julgar a proposta. Eu tenho lá o agente de contratação e o rito é aquele rito comum que a gente conhece. Modalidade concurso, para que é? Escolher o melhor trabalho técnico, científico ou artístico, mediante pagamento de prêmio ou remuneração ao licitante vencedor. Modalidade leilão, para que é? Venda de bens e imóveis, ou venda de produtos que foram apreendidos pela administração pública. Quem faz o leilão é o leiloeiro oficial ou servidor designado. Vou julgar pelo critério do maior lance e não vou ter fase de habilitação. E a modalidade? Diálogo competitivo. É para quê? Obras, serviços e compras que tenha inovação técnica, inovação tecnológica, que não tenha solução ainda assim no mercado tão disponível, tanto é que a administração não sabe da solução ainda, e eu vou utilizar critério fixado em edital e eu vou ter uma comissão de contratação na modalidade diálogo competitivo. Show de bola? A gente fecha aqui agora. Agora vamos o quê? Fazer questões. Vamos com a gente ao próximo bloco. Até lá!